Hoje vamos explorar um destino cheio de história e surpresa. Descobriremos duas igrejas barrocas incríveis, São Francisco e Nossa Senhora do Carmo. Mergulharemos nos mistérios de uma antiga câmara e cadeia. E para fechar com chave de ouro, uma descida emocionante numa mini história. Fiquem ligados e venham com a gente nessa aventura. Mariana é aquele tipo de lugar que te transporta no tempo. A gente começa pela histórica Praça Minas Gerais, onde duas joias do barroco mineiro se encontram: as igrejas São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo. Cada detalhe esculpido nessas igrejas conta uma história rica e fascinante. Você vai se impressionar com a beleza e a grandiosidade desses lugares. Oi pessoal, chegamos em mais uma cidade histórica, chegamos em Mariana. Nós vamos mostrar tudo para vocês aqui, o que tem de mais bonito de estilo barroco. Bora com a gente? Essa igreja é uma verdadeira joia do barroco mineiro. Olha só esses detalhes na fachada esculpidos pelo mestre Aleijadinho. Cada pedacinho dessa obra tem uma história incrível para contar. Vamos entrar? Dentro da igreja é de cair o queixo. Os altares são riquíssimos, cheios de ouro e com aquelas esculturas impressionantes. As pinturas no teto são de tirar o fôlego, um verdadeiro espetáculo de arte sacra. E o melhor de tudo é sentir a energia desse lugar. Dá para imaginar quantas histórias de fé e devoção passaram por aqui ao longo dos séculos. É um passeio que mexe com a gente e faz a gente se sentir parte da história. Nós estamos aqui na igreja São Francisco de Assis e Mariana e tem uma curiosidade. Esses púlpitos aqui foram feitos pelo Aleijadinho. Inclusive tem a marca dele, que são os cabelos encaracolados e o queixinho, o furinho no queixo. E temos também outra importante obra do mestre Ataíde, que está todinha retratada aqui no teto da nave.
Temos aqui também na sacristia mais uma obra do mestre Ataíde. Olha só que coisa mais linda. Oi pessoal, aqui também está enterrado restos mortais do mestre Ataíde. Aqui ó, nascido em 1762 e falecido em 1830. Bom, agora também uma curiosidade, há várias versões, tem várias versões sobre essa teoria, mas o porquê dessa porta aqui atrás de mim? Porque essa porta sempre na entrada da igreja, fechando a entrada da igreja que a gente chama de átrio. Uns dizem, aqui a versão aqui de Minas é que o profano fica lá fora e o divino fica aqui para dentro. Então, a partir do momento que se fecha essa porta, tudo que é profano, tudo que não é divino fica lá fora e o divino fica daqui para dentro. Essa igreja é um verdadeiro espetáculo do barroco mineiro. Dá para ver o capricho dos artistas que trabalharam aqui. Os altares são riquíssimos, cheios de ouro e com esculturas que parecem ganhar vida. As pinturas nas paredes e no teto são obras de arte que fazem a gente se sentir num museu a céu aberto. Cada cantinho tem uma surpresa. Mas galera, nem tudo foi sempre tão bonito por aqui. Em 1999, um incêndio devastador atingiu essa igreja e destruiu muita coisa. Foi um momento muito triste para a cidade e para quem ama história e arte. Mas graças a um trabalho incrível de restauração, a igreja voltou a brilhar como antes. A comunidade se uniu e reconstruiu cada detalhe com muito amor e dedicação. Hoje, a gente pode ver de perto essa beleza toda e lembrar da força e da fé do povo de Mariana. É uma sensação única estar aqui e pensar em tudo que essa igreja já passou. A Casa da Câmara e Cadeia é um dos edifícios mais antigos e importantes da cidade. Construído no século XVIII, ele já foi palco de muitos acontecimentos históricos. Dentro do prédio você vai encontrar dois espaços principais.
No andar de cima, ficava a Câmara Municipal, onde os líderes da cidade se reuniam para discutir e tomar decisões importantes. E no andar de baixo, a coisa fica mais sombria. É onde ficava a cadeia da cidade. É uma parte importante da história que mostra como era a justiça na época. Tô livre! A Mina da Passagem fica a cerca de uns 7 quilômetros do centro histórico de Mariana e está mais ou menos a uns 12 quilômetros de Ouro Preto. Se você estiver saindo de Mariana, é super fácil. Basta pegar a estrada MG 129 com sentido de Ouro Preto e seguir as placas que indicam a mina. A estrada é tranquila e bem sinalizada, então não tem erro, tá? Agora, se você estiver em Ouro Preto, é só pegar a mesma MG 129 no sentido de Mariana. Em cerca de 20 minutos você chega na mina. E se você não tiver carro, não se preocupa não. Dá para pegar um táxi ou até mesmo um ônibus que faz o trajeto entre as duas cidades. O ingresso para visitar a Mina da Passagem custa R$ 210 por pessoa. Não é baratinho não, pessoal. Mas esse valor ainda pode variar um pouco, dependendo da época do ano e de promoções especiais. Então vale a pena conferir antes de ir, tá? Estima-se que cerca de 35 toneladas de ouro foram extraídas dali. Imagina só a quantidade de riqueza que passou por esses túneis. A mina já foi cenário de diversas produções, incluindo novelas e filmes. É fácil entender por quê, né? O lugar tem uma atmosfera única e cheia de mistério. A mina é acessível e segura, então dá para levar a família toda, crianças, adultos e até idosos vão curtir a aventura como nós.
A Mina da Passagem é uma das maiores minas de ouro abertas à visitação no mundo. E acredite, é uma aventura em tanto. Para começar, a gente desce num carrinho de minerador por um trilho super íngreme e só essa descida já é uma emoção. Dá aquele friozinho na barriga, mas é só o começo. Aqui embaixo, a gente entra num verdadeiro labirinto de túneis escavados no século XVIII. A sensação é de estar explorando um outro mundo, cheio de histórias e mistérios. Essa de baixo, chamada quartzo leitoso, ou então cristal de quartzo, com uma outra rocha. O ouro dessa mina, em profundidade, ele é totalmente em pó. Os túneis são iluminados de um jeito que cria um clima bem especial, quase mágico. A mina foi um dos principais pontos de extração de ouro na época do Brasil colonial. Imagina só o trabalho árduo dos mineradores que passavam horas e horas escavando em busca do precioso metal. E aqui a gente vê de perto as marcas desse esforço todo. Aqui é um ouro falso, conhecido como ouro de tolo, ouro de bobo também, que é um sulfeto de ferro. O ouro em si, o verdadeiro, ele não brilha, só depois de polir. Então ele é dourado e opaco. O falso que já brilha já. Por isso que tem um ditado, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Dá para sentir a energia do lugar, é realmente impressionante. E não é só a história não, hein? A Mina da Passagem também tem belezas naturais incríveis. A mina tem um lago subterrâneo de águas cristalinas, que é simplesmente de tirar o fôlego. E você pode mergulhar nele. Mas esse já é um outro passeio, né, pessoal? A cor da água é um azul tão intenso que parece surreal. Esse lago é um dos pontos altos do passeio e rende, fotos incríveis. Outra coisa legal é que o guia vai contando várias curiosidades e histórias durante o tour. A gente aprende muito sobre a mineração, as técnicas usadas na época e até sobre lendas e causos que rondam a mina. É um passeio educativo e super divertido. Se você gosta de aventura, história e belezas naturais, a Mina da Passagem é parada obrigatória. É um passeio que mistura tudo isso e ainda deixa aquele gostinho de quero mais. Vale muito a pena conferir. E aí, dona Neis, como é que foi o passeio? Maravilhoso. Valeu a pena essa mina. É uma mina industrial, perto de uma outra que a gente foi em Ouro Preto, que é manual, mas vale muito a pena. É muito lindo ver todo esse trabalho de mineração. Realmente, olha, leva tempo e é uma tecnologia, né? Saber que isso aí começou lá no século XVIII. Então, realmente vale muito a pena ver. Isso aqui é um projetor de filme de cinema. Bota o rolo de filme aqui, ele vai projetar e vai voltar a enrolar naquele. Esse acho que ainda é a carvão. As carruagens. Literia do século XVIII. Era o arcebispo de Mariana, era o carro do arcebispo. É um museuzinho aqui dentro da mina, com objetos da época da mineração.